Olá, o meu nome é Patrícia Roque Martins, sou investigadora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. E agradeço a todos os que estão a assistir a esta minha comunicação gravada contra narrativas da deficiência, como têm sido explorados os corpos não normativos nos museus e na prática artística contemporânea em Portugal. Esta comunicação tem como base o meu projeto de investigação individual que estou atualmente a desenvolver no Instituto de História da Arte, que tem como título Narrativas da Deficiência: Como não explorar a alteridade em museus e exposições, construindo uma visão para melhorar os imaginários culturais em torno das pessoas com deficiência. É um projeto que ainda está numa fase muito inicial, tendo começado no final de 2021, com a duração prevista de 6 anos. E a minha comunicação pretende fazer uma breve apresentação das principais problemáticas que este projeto aborda. A questão principal do projeto é como podem os museus e as práticas artísticas da atualidade gerar novos significados em torno da deficiência, e tem como principal objetivo estudar, analisar e refletir sobre os discursos dos museus e as práticas artísticas contemporâneas em torno da deficiência, seu impacto e oportunidades na identidade das pessoas com deficiência. Neste sentido, este projeto explora, no campo da museologia, aquilo que tem sido considerado como sendo o terceiro nível de acesso aos museus, considerando que o primeiro nível é o acesso físico e o segundo é o acesso às exposições. E este terceiro nível refere-se ao acesso às histórias de deficiência. Irá ainda explorar o conceito de Disability Arts, que tem operado no domínio das artes visuais e performativas para questionar os significados individuais, políticos e estéticos presentes nas representações predominantes da deficiência e, ao mesmo tempo, propor novas possibilidades da prática artística contemporânea, fortalecendo assim a consciência identitária das pessoas com deficiência. O projeto partiu de duas problemáticas. A primeira, relacionada com a invisibilidade que é dada à deficiência nas exposições permanentes e temporárias dos museus, constatando-se que os museus raramente abordam temas relacionados com o passado, o presente e o futuro da deficiência. Ou quando são desenvolvidos projetos curatoriais relacionados com este tema, ou que abordam o trabalho de artistas com deficiência, desenvolvem-se em contextos muito específicos e em espaços alternativos, por vezes fechados só para a comunidade das pessoas com deficiência, não sendo dada a oportunidade ao público em geral para conhecer melhor este tema e de refletir sobre o mesmo. A segunda problemática relaciona-se com o modo como a deficiência foi representada ao longo dos tempos, ou seja, as imagens, histórias, categorizações, emoções e palavras que foram produzidas para comunicar ideias e condutas relacionadas com a deficiência. Essas representações obedecem ao discurso de uma determinada sociedade e período histórico que definiu o que era considerado útil e adequado abordar sobre a deficiência, quais os sujeitos e contextos que deveriam personificar e enquadrar o tema. E neste sentido, as pessoas com deficiência foram usadas como objetos culturais, desumanizadas, estereotipadas, não participando ativamente no processo criativo de sua própria identidade. E isso reflete-se nos objetos das coleções dos museus, desde a antiguidade à contemporaneidade, como também inclui os textos que são produzidos pelos profissionais dos museus para descrever esses objetos, como acontece nas fichas dos inventários. E o problema maior reside no facto dessas representações da deficiência contribuírem para formar o significado social da deficiência, gerando interpretações negativas sobre as pessoas com deficiência e, consequentemente, influenciar o modo como as práticas sociais em torno da deficiência são desenvolvidas no nosso dia a dia. Vejamos alguns exemplos presentes nos objetos das coleções dos museus portugueses. A estatueta de Vulcã, do século I, é um objeto do Museu Nacional de Arqueologia. E este objeto é um exemplo concreto de como os objetos do passado têm, na maioria dos casos, sido apresentados publicamente pelos museus a partir de uma perspectiva unidimensional, muito embora
possam ser promovidas perspectivas inovadoras e significativas para a compreensão da sociedade atual. Este objeto é descrito na ficha do inventário, que está disponível online no site Matisnet, como sendo um bronze figurativo do romano, do deus Vulcano, o deus artesão, ferreiro e ourives. A ficha do inventário descreve fisicamente o objeto e conta brevemente a sua proveniência. No entanto, há uma dimensão deste objeto que ficou por revelar, relacionada com o facto deste deus ter sido popularmente conhecido como sendo um deus defeituoso e coxo, por ter uma perna mais comprida do que a outra. E essa característica física está presente na representação deste objeto e, por isso, ele tem a sua perna direita fletida para trás. Na verdade, o deus Vulcano da mitologia romana corresponde ao deus Hefesto da mitologia grega, cuja sua biografia é marcada pela sua expulsão do Olimpo, pelos seus progenitores, Hera e Zeus, e por não ter conseguido manter o seu matrimónio por razão da sua deficiência. E neste sentido, a importância deste objeto relaciona-se com o facto de marcar uma possível trajetória dos modos como o corpo humano atípico se encontra enquadrado dentro da imaginação cultural do mundo ocidental discriminatória e opressora que ainda hoje persiste. E por isso o facto de descrição deste objeto não revelar uma parte da sua biografia acaba por contribuir para a invisibilidade da história cultural da deficiência, tornando-a numa alteridade invisível. Outro exemplo é a pintura a óleo sobre madeira com o título São Martinho o Pobre, de 1540-1550 d.C., de autoria de Jorge Mendes, da coleção do Museu Nacional Dom Vasco. Apresenta uma figura masculina com uma perna amputada, dominada por um mendigo que, não tendo roupas, é coberto pelo manto vermelho de São Martinho, que surge na pintura em cima do cavalo branco. Na descrição de ficha de inventário deste objeto, surgem as palavras pobre e mendigo para caracterizar a figura, não sendo estabelecida qualquer relação entre a condição de deficiência e a pobreza. Mas, na verdade, esta pintura é extremamente rica nos modos como estabelece diferentes ligações com a história cultural da deficiência. Se, por um lado, a cena serve para enquadrar o episódio do santo que faz parte da história do cristianismo, mostrando o modo como esta religião usou a deficiência para promover a fé cristã, por outro, demonstra o modo como a condição da deficiência está intimamente relacionada com a exclusão social. Se observarmos mais atentamente esta pintura, percebemos que esta cena ocorre fora dos muros de uma cidade fortificada que se vê ao longe, em segundo plano. E por isso, claramente que percebemos que a presença deste pobre com deficiência não tinha lugar dentro da cidade. A descrição do inventário desta pintura também refere que o mendigo, amputado, se auxilia numa prótese rudimentar de madeira. E, na verdade, esta prótese de madeira não é mais do que uma tecnologia de apoio assistivo à pessoa com deficiência, fornecendo importantes pistas de como os recursos para a deficiência foram desenvolvidos e utilizados ao longo dos tempos. Outro exemplo são os objetos dos museus que têm um grande potencial para explorar a história cultural da deficiência, nomeadamente a participação e o contributo que as pessoas com deficiência tiveram no domínio da música. Em muitas representações, as pessoas com deficiência estão associadas a instrumentos musicais que, em alguns casos, serviam claramente para apoiar o ato de mendigar, ou, em outros casos, serviriam como forma de entretenimento de pessoas sem deficiência ou para ocupar o seu tempo, já que raramente as pessoas com deficiência foram representadas em contexto de trabalho. Caso disso é a sanfona, um instrumento musical de corda acionada por uma manivela cuja melodia é criada a partir de um teclado. Este instrumento do século XVIII, de autoria de Howard, é da coleção do Museu Nacional da Música. Tem uma aparência formal e melódica muito semelhante à do violino. E este instrumento surgiu no século XI, tendo caído em desuso e quase desaparecido totalmente no século XIX. Em muitos casos, nos textos descritivos dos inventários,
Este instrumento é considerado como sendo socialmente despromovido, utilizado por cegos e mendigos. Outro caso é o do instrumento cravo Antunes do século XVIII, uma peça fundamental do Museu Nacional da Música, classificado como Tesouro Nacional. É um dos poucos exemplares existentes em Portugal da construção de cravos deste período. A relação deste objeto com a deficiência estabelece por via da sua proveniência, vindo originalmente de um asilo de cegas. Estes objetos têm um potencial enorme para os museus criarem novas interpretações sobre a deficiência, contrariando a desqualificação social que lhes é habitualmente atribuída. E isso implica que estes objetos sejam apresentados a partir de uma abordagem multidimensional, indo para além do seu significado mais aparente, que possibilite a sua compreensão enquanto item cultural que transporta significados diversos. Um dos aspectos transversais e comuns à maioria destes objetos que representam deficiência é o facto de obedecerem o discurso de uma determinada sociedade e período histórico que definiu o que era considerado útil e adequado abordar sobre a deficiência, quais os contextos e sujeitos que deveriam personificar e enquadrar o tema. E neste sentido, as pessoas com deficiência foram usadas como objetos culturais, desumanizadas, estereotipadas, não participando ativamente no processo criativo de sua própria identidade. O mesmo acontece com os textos que foram desenvolvidos pelos profissionais dos museus para apresentarem estes objetos, expondo uma perspectiva unidimensional, tirando pouco partido do seu potencial para contar histórias sobre a deficiência. Recentemente, o conceito Disability Arts tem problematizado a normalidade, apoiando-se em questões de direitos humanos, no poder identitário da deficiência, bem como no seu potencial para desafiar significados culturais, estereótipos, criando alternativas estéticas baseadas na singularidade dos corpos e das mentes das pessoas com deficiência. Em Portugal, alguns projetos têm sido desenvolvidos com esse objetivo, como é o caso do trabalho documental do fotojornalista Leonel de Castro, Despojos de Guerra, que fotografou 25 ex-combatentes da Guerra Colonial que decorreu entre Portugal e as suas ex-colónias em África durante os períodos de 1961 e 1974, com o objetivo de dar voz às pessoas com deficiência que, ao longo dos anos, foram esquecidas numa vida de luta pelos seus direitos. Também a coreógrafa, escritora e bailarina tetraplégica Diana Nipsey tem canalizado o seu trabalho no âmbito das artes performativas para desafiar as noções convencionais da beleza e da perfeição, trabalhando o corpo não normativo para romper com as normas sociais, produzindo novas estéticas em termos performativos para fazer pensar o corpo fora da norma. Neste sentido, gostaria de salientar a importância do património como construto social para o desenvolvimento de identidades coletivas e individuais e do seu contributo para a categorização dos contextos sociais que possibilitam a compreensão do passado, presente e prefiguração futura de deficiência. Este projeto individual assenta no pressuposto de que uma das finalidades básicas do património deve ser a de facilitar a compreensão das sociedades passadas e presentes, de forma que os elementos patrimoniais se definam como testemunhos e fontes para a sua análise e reflexão da origem a posicionamentos futuros. Desta maneira, estes objetos, estas expressões, configuram-se como elementos socialmente simbólicos e identitários sobre os quais se podem articular visões críticas para fomentar atitudes de coesão e diferenciadoras, onde se potencia o respeito pela diversidade e pluralidade a partir de perspectivas sociais, culturais e políticas. Agradeço a vossa atenção e gostaria de vos deixar o meu e-mail caso queiram entrar em contacto comigo. Muito obrigada!